Olá pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à minha live de hoje. E eu vou me apresentar. Meu nome é Keila Oliveira Alves, eu sou psicóloga e essa live hoje é para falar sobre medo. Então o título é Você tem medo? Eu vou começar a falar então do porquê eu decidi falar sobre esse assunto. E eu decidi falar sobre esse assunto porque o meu foco de trabalho como psicóloga é a ansiedade. E o medo é uma questão muito importante para agilizar ou diminuir a ansiedade. Por quê? O medo é uma reação de proteção do corpo. Então, por esse motivo, ele gera algumas reações desagradáveis no momento onde você começa a sentir essa emoção de medo. Então, ansiedade e medo normalmente andam juntos. Então, por isso foi a decisão do tema. E é um assunto que muitas pessoas discutem devido a ser uma questão que muitas vezes incomoda, muitas vezes as pessoas ficam chateadas por algumas coisas que ela tem medo, que a pessoa acha que não deveria ter medo, não tem necessidade de medo. Então, por isso escolhi esse assunto. Certo? Então vamos começar a falar sobre isso agora. Mas antes eu quero saber aqui de vocês, do que vocês têm medo? E vou contar também para vocês do que eu tenho medo e o que eu já fiz com relação a esse medo, para também mostrar para vocês que psicóloga também é ser humano e que consegue sentir as emoções normais que toda pessoa sente. A diferença é que ele conhece, é que nós conhecemos, que eu conheço técnicas que podem me ajudar. E isso nós fazemos tanto aqui divulgando, para que vocês consigam também algumas dicas práticas que podem ser utilizadas. Certo? Então, recebi algumas informações aqui de medo das pessoas, mas vamos lá. Eu tenho medo de altura e tenho medo de répteis, mas também tenho medo de mar. Por quê? Tenho medo de altura porque desde criança sempre fui muito medrosa. Então nunca gostei de brinquedo que tinha altas aventuras, roda gigante, montanha russa, não é pra mim, não dá certo. E o mar, eu conheci a primeira vez, vi que é lindo, água azul, aquela areia muito deslumbrante ali próxima, mas entrar não tenho coragem. Então eu entro só para molhar os pés, máximo até o joelho, e tá ótimo, já senti a vibração que é boa, já senti ali que a água é gelada, de que o sal, às vezes, se tiver com alguma machucadinha, ele pode fazer arder, mas tá ótimo. Só isso. Olhar então de longe e entrar na beiradinha, só para sentir um pouquinho como tá a água, porque não faz parte da minha vontade de querer entrar para nadar, para mergulhar, nada disso. E a questão de répteis, é que quando era criança, na minha casa entrou uma cobra e a partir dali eu desenvolvi esse medo de cobras, jacarés, esses répteis que normalmente assombram a todos nós devido a não conhecer como é a forma de ataque, né? Então muitas vezes você já se previne antes de conhecer, de chegar muito próximo, porque já sabe como é a função deles serem bem rasteiros e atacar de uma forma bem rápida, sem muita forma de reação. Então, esses são os meus medos: mar, répteis e altura. E, inclusive, de altura tem um detalhe que é avião. Eu não gosto de jeito nenhum, tenho pavor de andar de avião. Mas quando precisa de alguma viagem que só tem como chegar de avião, eu já fiz 2, 3 viagens de avião, mas é algo que me incomoda bastante. Eu começo a ter taquicardia, sua frio, a boca fica seca e mesmo assim eu vou. Então a única altura que até hoje eu me arrisquei a
tentar enfrentar e a enfrentar foi de altura, com o avião. Mas continuo não gostando e não participo não entro de jeito nenhum em brinquedos de aventura que são em altura. Então, montanha-russa, roda gigante, não vou me atrever, porque não tem necessidade de passar aquele frio na barriga que todo mundo fala assim, não, é ótimo. Sente um frio na barriga que é muito bom. Não, não vai dar certo aqui não. Então, esses são meus 3 medos. E o que eu tenho para falar sobre esse medo? Então, o de altura do avião eu consegui enfrentar, porque eu não fui sozinha, então tinha alguém para dar apoio, tinha alguém que eu confiava perto, apesar de não adiantar nada, se for acontecer alguma coisa com esse avião, não vai resolver muito. Mas você se sentir seguro nesse momento de medo ajuda para que a sensação seja menor. O impacto das reações que seu corpo demonstra frente a esse medo são bem menores. Então, sempre que você conseguir tentar enfrentar esse medo, tenha por perto pessoas que te passam confiança e que você goste, para que possa ali te dar um auxílio de acalento, um pouco mais de leveza. As reações que vêm do corpo com o medo são parecidas com o que acontece com a ansiedade. Porque o medo é normal de todo ser humano e ele serve para nos proteger. Então, quando você tem medo de algo, você precisa seu corpo tem que emitir alguma reação para que você enfrente aquele medo. Então, é questão de sobrevivência. O medo nas nossas vidas é por sobrevivência. Então, você precisa ter ferramentas de enfrentar aquela situação. Como, por exemplo, num assalto, num momento de perigo, qualquer que seja aquele, você precisa agir de forma condizente com a situação. Então, num assalto, o que sempre se pede, não reaja. Mas em alguns momentos as pessoas reagem por questão do próprio corpo, a reação automática do corpo. E os pensamentos que vêm em todos nós. Porque sempre que todos temos medo, o que vem primeiro é as reações que nós sentimos no corpo. Então, isso faz você detectar que aquele medo está te incomodando, porque gera reação como taquicardia, como suor frio, como mãos geladas, boca seca. Mas na realidade o que aparece primeiro são que o que você pensa é que gera essas reações no seu corpo. Então, por exemplo, você passa por uma situação dessa de assalto e seu primeiro pensamento é: e agora? O que eu faço? Se eu não fizer nada, pode ser que essa pessoa faça algo comigo que eu não vou conseguir voltar para casa e eu não vou conseguir avisar ninguém. Então, ela reage automaticamente pelo pensamento que veio de que ela tem que fazer alguma coisa, porque ela não está aceitando aquela situação e ela tem pessoas ali que dependem dela, então ela toma essa reação, ela tem essa reação de defesa. Não é o certo, mas muitas vezes acontece por esse motivo. A reação é tão involuntária, é uma reação involuntária. Então, o pensamento vem dessa forma e você começa a reagir a isso. Então, por isso, o medo gera essas reações, porque é uma defesa do seu corpo. Então, você precisa de reações de enfrentamento. Então, por esse motivo, todos nós temos o medo, é normal do ser humano. Certo? Então, alguém quer colocar mais aqui pra mim do que tem medo? Vou aguardar um minutinho pra ver se alguém manda alguma dica do que tem medo. Certo. Então, vamos continuar. Então, como eu disse, esse medo é para te gerar sempre uma reação de proteção do seu corpo, da sua vida, de proteger a vida. Então, toda situação que gera em você um medo
vai primeiro vir em qualquer situação os pensamentos relevantes àquela situação que você está. Então, por exemplo, o pensamento que eu tenho quando eu entro no avião e fico com medo. Eu imagino realmente que não vou voltar, que vai acontecer alguma coisa com esse avião, ele vai cair, ou que pode, sei lá, acontecer qualquer coisa, mas que ele não vai chegar no destino. Então, o primeiro pensamento que eu tenho é que eu não vou voltar para casa, não vou voltar para as pessoas que eu amo, não vou voltar a ter a vida que eu sempre tive. Então, esse é o maior medo. Então, por isso o pensamento é o que vem primeiro em qualquer emoção que nós temos. Então, todo medo também, tive aqui comentário de questão de medo de perda. Então, o medo da perda é frequente desde o nascimento de todos. Alguns têm mais isso presente por ter tido também grandes perdas na vida. Então, esse medo é bem frequente na vida da pessoa. E o pensamento dela é esse, né, de que realmente, se eu tô perdendo aquelas pessoas que eu confio, que eu tenho ali de proteção, eu preciso agora fazer algo diferente. Eu preciso ser forte, ter mais força, conseguir reagir de alguma outra forma, enfrentando esse medo que não tem, infelizmente, não tem controle para nós, né? Não temos controle sobre perda que é morte, mas temos controle sobre perdas que acontecem na nossa vida. Então, por exemplo, quando você perde alguém, tá num relacionamento e teve um término naquele relacionamento, sempre vai gerar em você um processo que chamamos de luto, que é toda vez que você perde algo, você entra num estágio de luto. E esse estágio tem várias etapas, mas o que normalmente gera, a princípio, é quando você perde alguém, você começa, no caso de um relacionamento, você começa a não querer mais, às vezes, se relacionar com alguém. Então você fica tão incomodado, chateado com a situação de ter perdido por algum motivo que você acredita ser que a pessoa não te amava de verdade ou que você não merecia ser amado. Então, esse medo vai continuar persistindo em você e aquilo pode realmente impactar em que você não tenha outras relações amorosas muito duradouras ou muitas vezes não tenha realmente interesse em ter novas relações amorosas. Então, agora eu vou falar aqui para vocês 3 dicas que você pode fazer em casa, que são práticas, que não é ensinado por psicólogos, que é estudos que são feitos com referente à reação do corpo sobre o medo, do que pode fazer para te ajudar no dia a dia, para que esse medo seja diminuído os sintomas. O medo não vai parar de existir, mas você consegue que, quando ele apareça, os sintomas que geram de reação a esse medo, que são pode ser ataque cardíaco, o suor frio, mãos geladas e boca seca, que esses sintomas diminuam de intensidade e você então consiga respirar mais fundo e conseguir desenvolver ali o que você precisa, se você realmente estiver enfrentando aquele medo por vontade própria e se você tiver toda a capacidade para enfrentar ou não, falar assim, eu não quero, isso aqui é algo que eu não quero agora resolver, então você vai ter essas 3 dicas para conseguir te ajudar aí a diminuir essa reação do medo no seu corpo. Então vamos lá? Primeira dica, diminua os pensamentos negativos. Então, o máximo que você conseguir de evitar pensamentos negativos vai te ajudar no dia a dia também. Independente da situação de medo, te ajuda no dia a dia. Aqui seu dia seja mais leve, que você consiga ver as coisas melhor. Não fique sempre ali martelando o que pode ser que aconteceu por sua culpa, então são pensamentos negativos, a culpa é minha, isso aconteceu porque eu não fiz tal coisa, isso aconteceu porque não era para eu ir. Então pensamentos negativos não vão te ajudar a que esses sintomas
diminua. Essas reações e sintomas diminuem. Então, tente sempre pensar positivo, independente da situação. Muitas vezes não tem como, algumas situações acontecem e não tem como pensar positivo sobre elas, mas pelo menos não se martirize com os negativos. Pense no que pode ser a partir dali. Também é uma opção para que você não fique focado nesse pensamento negativo. Segunda dica, seja organizado. E o foco do meu trabalho em psicologia é atendimento à ansiedade. Então, os meus pacientes têm uma questão enorme com relação à organização. E o medo impacta muito nisso. Então, quando a pessoa passa a ser desorganizada de pensamento, desorganizado da rotina, realmente ela vai gerar uma desordem no dia a dia ali dela. Então, ser organizado faz com que você tenha uma rotina, consiga manter aquela rotina sempre, por isso a organização, para se manter sempre nos mesmos horários, fazendo as mesmas atividades. Isso faz com que você faça uma previsão do que você tem no dia. Então, sempre previsão. Claro que pode se acontecer algo de inesperado durante esse caminho, e para isso você precisa ser organizado para que, se algo de imprevisto acontecer, você tenha as ferramentas ali necessárias para respirar fundo, pensar o que eu posso fazer agora para tudo que eu tenho naquele dia ser feito. Então, seja organizado. E terceira dica, foco no presente. E ansioso e ansiosa, isso eu sei que realmente é uma dificuldade. Porque pensamento acelerado, tudo precipitação, sempre pensando no futuro, é algo que as pessoas com ansiedade têm em abundância. Então, foco no presente, porque pensar no futuro é para se planejar, mas não para viver e vivenciar esse futuro ali sempre. Então, pode se pensar, pode se planejar, mas não viver o próximo dia. Viva o dia atual, porque não se sabe nem se vai chegar o outro dia. Então, ficar vivendo, pensando no outro dia, não vai fazer você se sentir ali tão bem nas situações que você precisa resolver no dia atual. Então, sempre focar no presente. E essas 3 dicas são dicas práticas que você que está aqui me vendo, ou que vai depois ver esse vídeo quando eu disponibilizar nas minhas redes, consegue praticar em casa. E outra dica também, que essa não é das 3 dicas que eu disse aqui, que eu iria falar, mas é uma dica muito importante, que é fazer atividades físicas que vai gerar no seu corpo uma sensação de bem-estar para te ajudar nesses momentos de reação do seu corpo, para ele ir controlando mais essas situações, essas reações. Quando você faz atividade física, gera essa sensação de bem-estar e essas reações diminuem ao longo de um tempo que você vai seguindo frequente fazendo essas atividades físicas e também fazendo atividades que você goste. Outras 2 atividades que são muito boas para essas reações diminuírem são meditação e yoga, que são atividades que muitas vezes as pessoas ansiosas não acreditam conseguir fazer, mas muitas que conseguem, elas têm um resultado excelente. Então, procure tentar começar de pouquinho para tentar fazer essas 2 atividades que vão fazer com que você tenha uma flexibilização dessas reações do seu corpo. Então, você vai fazer com que seu corpo entenda que ele pode trabalhar da forma com que você quer controlar ele, não da forma que ele consegue te controlar. Então, trabalhando sempre o bem-estar físico e mental, para que isso possa cada dia mais te ajudar no seu dia a dia e você poder ficar menos ansioso, com menos medo do que está por vir. Ok? Então, vou abrir aqui um espaço para perguntas, para se vocês quiserem falar, então, sobre essa questão do medo, sobre as dicas,
se vocês fazem algo dessas dicas já, como é aí o dia a dia com relação a enfrentar esses medos. Não, nenhuma pergunta? Ok, então, essa live foi para discutir esse assunto de medo, principalmente no momento que estamos vivendo agora no mundo. É frequente esse medo em todos, que essa vacina não chega, porque nós estamos muito mais presos em casa, presos com as pessoas que gostamos muitas vezes, às vezes as pessoas que gostamos não podem ficar junto por ser pessoas que estão no grupo de risco, então realmente está distante dessas pessoas. Então esse momento a gente tem gerado por estudos e por avaliação que todos nós psicólogos e médicos temos com relação a uma doença que gera esse distanciamento social, que gera esse isolamento social. Então, sempre pratique na sua casa essas 3 dicas. São dicas práticas que você consegue fazer sozinho. Se tiver algum familiar em casa que possa fazer com você, chame junto, pratiquem juntos. Sempre é bom fazer também em grupo para te dar mais motivação, para que você consiga melhorar o seu dia a dia, consiga fazer com que a possibilidade de enfrentar os seus medos seja real, seja positiva para você. E faça sempre essa revisão do que está te fazendo bem ou não, caso o medo comece a te impactar da forma que atrapalhe o seu dia a dia, te impedindo de fazer suas atividades diárias ou impedindo você de fazer o cotidiano, as atividades do cotidiano, como ir trabalhar, como ir a visitar alguém, que são hábitos que você tinha e que você gosta de fazer. Procure ajuda, não é vergonha procurar ajuda, mesma forma que cuida-se das doenças físicas, é muito bom cuidar da saúde mental, porque precisa sempre ter as duas partes do corpo em harmonia para que você consiga ter um desenvolvimento melhor aí no seu dia a dia e na sua vida. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. E eu quero deixar aqui 2 recados. Primeiro, antes dos recados, uma informação. Essa live que está acontecendo hoje acontece toda quinta ao meio-dia. Então, eu tenho aqui nesse canal do Instagram, toda quinta ao meio-dia, uma live para vocês, sempre de algum tema focado em ansiedade ou emoções que geram através da ansiedade, ou que são emoções que realmente são nossas, do ser humano, e que elas interferem na sua vida, interferem no seu dia a dia. Esses são sempre o foco que vou ter aqui nessas lives. Então elas acontecem sempre nas quintas ao meio-dia. Hoje é uma exceção que eu tive que fazer, porque teve um probleminha na live de quinta-feira. Então eu vim fazer hoje para não deixar vocês aqui no meu canal sem live. Mas então, quinta-feira agora dessa semana, aguardo vocês ao meio-dia. E o outro recado é, toda sexta-feira às 15 horas, eu comecei, essa sexta-feira agora dia 25, nessa sexta-feira agora dia 25, eu comecei uma série que se chama Psique Ela Responde, que tem vídeo novo toda sexta-feira às 15 horas. Então os vídeos são postados aqui no Instagram, na minha página do Facebook e no canal do YouTube.
Então, espero vocês na próxima live, quinta-feira ao meio-dia. E aguardo vocês assistindo os vídeos dessa série que criei para esse sentido também de responder perguntas. Que criei para responder perguntas e dúvidas dos pacientes que trazem até o consultório, mas que também são dúvidas gerais da população. Que o foco nessa série que eu criei é para sempre passar informação a vocês que precisa ser divulgada e tem que ser difundida essa questão de saúde mental. Então é isso, muito obrigada pela atenção, tenha um bom final de domingo, até semana que vem, um abraço, tchau, tchau!